Ok, pessoal, estamos aí no nosso canal AJJ Variedades e hoje estamos trazendo aí para vocês a industrialização brasileira, conteúdo aí dos alunos aí do 7º ano. A tentativa de ajudar, vou fazer aí um pequeno resumo aí, uma pequena revisão aí de conteúdo, bem resumido, para que vocês possam entender um pouco aí sobre a industrialização brasileira. Inicialmente, a gente vai perceber que o Brasil, no período colonial, era proibido de ter indústrias. A economia brasileira baseava-se principalmente na agroexportação. O Brasil tinha grandes monoculturas ou plantations que era destinado exclusivamente à exportação. Foi o caso da cana-de-açúcar, foi o caso do café e de várias outras culturas aí que o Brasil utilizou para obter lucro aí no período colonial. Ok? É válido lembrar que nesse período o Brasil, a mão de obra brasileira era uma mão de obra escrava que trabalhava, tá? E só que com o passar do tempo a gente vai ver que o café ele vai ganhando força. E no Brasil imperial, o Brasil já está exportando bastante café, ganhando muito dinheiro, e esse café começa então a dar uma certa infraestrutura para o nosso país, como abertura de estradas, como investimentos nas áreas aí de comércio, escola, hospitais, redes de água, esgoto, iluminação pública, transporte urbano, bancos, além de investir também na indústria. O dinheiro do café ele foi utilizado também para o surgimento das indústrias aqui no Brasil. É válido lembrar que, devido o Brasil ter tido mão de obra escrava, quando a Inglaterra fez aquela exigência para que o Brasil acabasse com o tráfico negreiro aqui no Brasil, os brasileiros tiveram que substituir essa mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada. A partir daí vieram inúmeros imigrantes italianos e diversos outros lugares do mundo, espanhóis, japoneses, todos esses vieram aqui para o Brasil. E o interessante é que eles serviram de mão de obra, e uma mão de obra, de certa maneira, até mesmo qualificada no que se diz respeito à industrialização. Isso por quê? Porque a Europa ela já tinha vivido o período de Revolução Industrial, já conhecia várias máquinas, já tinha desenvolvido máquinas. E aqui no Brasil tudo era novidade. E esses europeus que aqui estavam contribuíram muito, pois eles sabiam mexer com as máquinas, ou seja, trabalhar com essas máquinas. E a gente vai ver que isso foi extremamente importante no processo de urbanização da cidade de São Paulo. O dinheiro do café foi empregado ali, o surgimento das indústrias também nesses grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vai ver que a indústria ela foi ganhando força nesses locais onde havia recebido imigrantes e também os trabalhadores que vieram do campo, na tentativa de obter uma vida melhor nas cidades. Ok? Interessante também salientar que houve algumas crises que favoreceram o processo de industrialização. Em 1914 a 1918, nós sabemos que houve a Primeira Grande Guerra Mundial. Os países estavam acostumados a comprarem produtos industrializados de diversos países do mundo. Com a Primeira Guerra Mundial, os países deixaram de comprar esses produtos e tiveram que desenvolver as suas próprias indústrias. Ou seja, houve a substituição de importações, porque agora a necessidade de ter esses produtos fizeram com que vários países tivessem que industrializar os seus respectivos países para ter tais produtos que eram essenciais aos seus respectivos países. O interessante é que o nosso país, um país agrário e urbano, tornou-se um país urbano e também com uma certa industrialização. E isso a gente pode perceber na segunda etapa do processo
de industrialização brasileira, que teve início com a participação decisiva de dois governantes, dois governos que foram muito importantes nesse processo. O primeiro foi o senhor Getúlio Vargas, 1930 até 1954, e Juscelino Kubitschek. É válido lembrar que Getúlio Vargas, que governou aí no período de 50 a 54, a gente vai ver que em 45, ao término da guerra, né, o Brasil ele vai receber muito dinheiro aí com as indenizações da guerra, e grande parte desse dinheiro vai ser utilizado aí na industrialização do nosso Brasil. O presidente Getúlio Vargas vai investir esse dinheiro nessa industrialização. Consequentemente, a gente vai ver aí Juscelino Kubitschek dando seguimento aí à industrialização do Brasil. Ele foi o presidente responsável pela construção de Brasília, tá? Para quem não sabe, ele teve grande importância no povoamento aqui da região centro-oeste, já que a capital do nosso país, a nova capital, seria na região centro-oeste. No período da presidência de Getúlio Vargas, um dos principais problemas para o nosso país seguir com o processo de industrialização era a insuficiência de fontes de energia. O carvão mineral, matéria-prima bastante utilizada na primeira Revolução Industrial, encontrado no sul do país, era de baixa qualidade. Olha, pessoal, aqui no nosso Brasil, só a região sul foi encontrado o carvão mineral, que era utilizado na primeira Revolução Industrial, e para piorar a situação, o nosso carvão era de péssima qualidade. E isso aí atrapalhava um pouco a questão da nossa industrialização. Olha só, nós não dispunhamos de petróleo, que só viria a ser descoberto em nosso território em 1939. Então a gente vai ver que houve aí uma grande disparidade, porque dependíamos do carvão mineral, só que o nosso carvão mineral era de baixa qualidade. O petróleo ainda não havia sido descoberto aqui no nosso país, ele foi descoberto em 1939, e a gente vai ver que ele vai ter grande importância a partir aí dessa nova fase de industrialização, com Getúlio Vargas já na década de 50, né, no qual as nossas indústrias, as nossas principais indústrias de base, como a CSN, né, a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, a gente vai ver também aí o surgimento da Petrobras, a Companhia do Vale do Rio Doce. Várias indústrias surgiram aí nesse período. Já o presidente Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, através do plano de metas, concentrou os investimentos em obras para geração de energia, transporte e principalmente na construção de rodovias. Hoje, pessoal, essa rodovia que liga aqui a Belém, Brasília, foi construída aí no período de Juscelino Kubitschek. Várias outras obras importantes no Brasil foram feitas no governo de Juscelino Kubitschek. Esse plano de metas de Juscelino era muito ambicioso. Ele queria crescer o Brasil, aquilo que cresceria em 50 anos, queria crescer em 5 anos. Mas, né, muito desenvolvimento ele acabou trazendo aí pra gente. As nossas indústrias nós podemos dividir em 3 tipos. A indústria de bens de produção, ou indústria de base, né, que é a principal indústria de um país. É ela que vai dar o suporte para as demais indústrias, é ela que vai retirar da natureza os recursos para transformar em matéria-prima para outras indústrias. Tá? Nós temos também a indústria de bens de capital, de equipamentos ou intermediária. Essa indústria aqui geralmente ela vai pegar a matéria-prima produzida pela indústria de base e transformar em máquinas, em equipamentos, ferramentas, peças. Tá? Já temos uma outra indústria, a terceira, que é a indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo ela é dividida em indústria de bens de consumo durável e a indústria de consumo indústria de bens de consumo não duráveis.
As duráveis, a gente vai observar aí os eletroeletrônicos, os móveis, os automóveis. Já a indústria de bens de consumo não duráveis, a gente vai perceber aí os remédios, o vestuário, o cigarro, a bebida, o remédio, né? São coisas que a gente usa no dia a dia e que logo logo vão se desfazer, ok? Atualmente a gente tem assistido aí uma desconcentração industrial. Outros estados têm oferecido aí incentivos fiscais, né, já que São Paulo, Rio estava muito saturado, concentração de muitas indústrias, né, as outras regiões do Brasil começaram a oferecer vantagens, como isenção de impostos, terrenos, isenção de água, luz, na tentativa de atrair essas indústrias para outras regiões. Regiões como o Centro-Oeste, como o Sul, tá? Na tentativa de atrair tais indústrias e melhorar a economia dessas regiões, ok? Eu gostaria de deixar aí com vocês essas partes que eu falei, tá? Houve também a inserção do Brasil na terceira revolução industrial. Nós temos aí alguns tecnopolos, ou seja, cidades que são produtoras de tecnologia, né? São José dos Campos, por exemplo, é uma delas, onde nós temos o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Os polos tecnológicos são lugares ou cidades ou bairros de uma cidade em que se instalam instituições de pesquisas ou empresas especializadas em pesquisa e ampliação de tecnologia de ponta, isto é, que permitem o desenvolvimento de tecnologias que tragam maior produtividade e rendimento. Tudo isso a gente assiste na cidade de São José dos Campos, onde nós temos aí o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é um tecnopolo. Ok? Pessoal, vou ficar por aqui, não vou me estender mais e até mais. Espero ter ajudado.